Bom, primeiramente eu queria agradecer aos 100 inscritos que esse canal chegou. Eu não esperava bater uma meta tão especial assim. Pra mim, 100 inscritos já é muita coisa, pra muitas pessoas não pode ser nada, mas pra mim é uma marca incrível. Eu nunca imaginei chegar nessa marca antes, porque eu gravo isso aqui mais como um desabafo pessoal pra mim mesmo, mas ao mesmo tempo na intenção de que outras pessoas entendam o que eu quero dizer. Mais uma vez, estou lisonjeado. Muito obrigado mais uma vez. E muito obrigado pelos poucos comentários que este humilde canal ainda tem, mas que são comentários motivadores e que me inspiram a continuar. Eu nem sei o que dizer, mas é isso aí. Eu espero que esse canal cresça mais e que vocês, as primeiras pessoas que acompanham esse canal, acompanhem a evolução que ele terá daqui pra frente, tá? Muito obrigado, de verdade. Outra coisa é que também eu tô testando diversos tipos de edições diferentes nos vídeos, por isso que cada vídeo é um tipo de edição diferente, porque eu tô aprendendo, eu edito pelo celular, eu não pago nenhum curso nem nada, eu tô aprendendo na raça, e mesmo assim eu tô vendo que tá dando resultado. Muito obrigado, e agora sim, bora direto pro vídeo. Talvez a paz que você esteja procurando já está acontecendo. Talvez ela esteja naquele momento em que você está sozinho no seu quarto, naquela caminhada sem destino, naquela manhã em que nada de especial aconteceu, no café que você tomou hoje, na música que você ouviu olhando pela janela. Talvez a paz esteja ali, bem na sua frente, mas você não percebe. Porque enquanto a vida está acontecendo, sua mente está ocupada, tentando descobrir o que vai acontecer depois. E talvez esses sejam os maiores problemas da ansiedade. Ela não precisa destruir o seu presente. Ela só precisa convencer você de que o presente nunca é suficiente. Você já percebeu como a nossa mente consegue transformar um momento tranquilo em alguma coisa preocupante? Você está deitado, mas está tudo bem. Nada aconteceu. Não existe nenhum problema acontecendo naquele instante. Mas então você para e começa a pensar: poderia ter feito diferente. E se isso der errado? E se acontecer alguma coisa? E se eu não conseguir? E se eu perder? E se as coisas nunca melhorarem? E quando você percebe, você está deitado em uma cama, mas sua cabeça está vivendo 10 futuros diferentes. Alguns deles nem existem, e talvez nunca existam. Mas o seu corpo reage como se fossem reais. E é estranho, porque naquele momento você não está vivendo o que está acontecendo. Você está vivendo aquilo que poderia acontecer. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. O presente está aqui. O futuro ainda não chegou. Mas a ansiedade consegue fazer o futuro parecer tão próximo que esquecemos completamente de onde estamos. E talvez você já tenha vivido isso. Você esteja com seus amigos, todo mundo conversando, rindo, o ambiente totalmente agradável, mas sua cabeça longe. Você pensa no trabalho, na faculdade, no dinheiro, em uma conversa que teve 3 dias atrás, em alguma coisa que talvez aconteça amanhã. E quando todo mundo está vivendo aquele momento, você está tentando resolver a vida inteira dentro da sua cabeça. E o mais curioso é que, às vezes, nada precisa estar errado para a gente se sentir mal. E talvez seja um dos aspectos mais difíceis de explicar. Porque alguém olha para você e pensa: mas está tudo bem. É você que está. Você sabe que não existe uma emergência. Sabe que não existe um problema acontecendo naquele momento. Mas, mesmo assim, sua mente não consegue descansar. É como se você estivesse constantemente esperando alguma coisa acontecer. Alguma notícia, algum problema, alguma mudança. Alguma coisa que finalmente justifique aquela sensação. E então, você começa a viver em estado de espera. Esperando o próximo problema, esperando o próximo erro, esperando o próximo momento em que tudo pode dar errado. Só que existe um problema nisso. Você pode passar tanto tempo esperando a vida começar
que acaba esquecendo que ela já começou. Talvez seja por isso que algumas das nossas melhores lembranças sejam tão simples. Uma conversa que durou horas, uma caminhada depois da escola, uma tarde sem fazer nada, uma viagem de carro, uma noite conversando, ou um dia comum que, na época, parecia completamente normal. E a gente não sabia que estava vivendo uma memória. A gente simplesmente estava ali, presente. E talvez seja isso que tomou aqueles momentos tão especiais. Nós não estávamos tentando transformá-los em alguma coisa. Nós estávamos apenas vivendo. Mas, conforme crescemos, parece que tudo precisa ter um propósito. Se estamos estudando, precisamos saber onde aquilo vai nos levar. Se estamos trabalhando, precisamos pensar na carreira. Se estamos descansando, sentimos culpa porque poderíamos estar produzindo. Se estamos sozinhos, pensamos que deveríamos estar fazendo alguma coisa. Até o descanso virou uma tarefa. Até ficar em silêncio parece desperdício de tempo. E talvez seja aí que começamos a perder a capacidade de perceber a paz. Porque paz não é necessariamente felicidade. Paz não é acordar todos os dias sem problemas. Paz não é ter dinheiro suficiente. Não é ter a vida perfeita. Paz talvez seja algo muito mais simples. É conseguir estar em algum lugar sem sentir que você precisa estar em outro. É conseguir viver uma hora sem precisar saber como serão as próximas 3 e 20 horas. E conseguir olhar para o céu sem transformar aquele momento em uma preocupação sobre amanhã. E talvez isso pareça simples demais. Mas pensa comigo. Quando foi a última vez que você realmente ficou minutos sem tentar resolver nada? Sem celular, sem música, sem vídeo, sem mensagens, sem pensar no passado, sem tentar prever o futuro. Apenas ficou. É difícil. E isso diz muita coisa sobre a maneira como estamos vivendo. A nossa geração aprendeu a preencher qualquer silêncio. Se estamos esperando o ônibus, pegamos o celular. Se estamos no elevador, pegamos o celular. Se estamos sozinhos em um restaurante, pegamos um celular. Se acordamos no meio da noite, pegamos o celular. Se estamos entediados, também pegamos o celular. E talvez não exista nada de errado nisso. Mas existe uma pergunta que vale a pena fazer. Do que estamos tentando escapar quando o silêncio aparece? Porque silêncio revela coisas. Pensamentos que estavam escondidos, medos que a gente estava evitando, perguntas que não queríamos responder. E talvez por isso a gente tenha tanta dificuldade em ficar sozinho. Não necessariamente porque odiamos a solidão, mas porque, quando tudo fica quieto, finalmente conseguimos ouvir nossa própria mente. Só que existe uma diferença entre seus pensamentos. É acreditar em todos eles. Sua mente podendo dizer, você está estranho. Isso não significa que você está. Pode dizer, todo mundo está indo melhor que você. Isso não significa que está. Pode dizer, alguma coisa ruim vai acontecer. Isso não significa que vai. Pode dizer, você precisa resolver isso agora. E talvez você não precise. Nem todo pensamento merece uma resposta. E essa é uma coisa que eu mais gostaria que as pessoas entendessem. Você não precisa discutir com nada pensando que aparece na sua cabeça. Como uma nuvem. Você percebe, mas não precisa segui-la. Porque talvez uma das maiores armadilhas da ansiedade seja essa necessidade de certeza. A gente quer saber que tudo vai ficar bem. Quer saber que a escolha foi certa. Quer saber que a pessoa vai ficar. Quer saber que o dinheiro vai dar. Quer saber que o futuro vai funcionar. E também quer saber que nada ruim vai acontecer. Mas a vida nunca oferece esse tipo de garantia. E tentar conseguir uma certeza absoluta é uma batalha que ninguém consegue vencer. E talvez a verdadeira paz comece quando você aceita uma coisa muito difícil. Você não sabe o que vai acontecer. E tudo bem. Você não sabe como será o próximo ano, não sabe onde estará daqui a 5 anos, não sabe quais pessoas continuarão na sua vida, não sabe quais sonhos ainda farão sentido, não sabe quais dificuldades aparecerão, mas você sabe onde está agora. E talvez isso já seja o suficiente por hoje. Você não precisa resolver a sua vida esta noite. Você não precisa descobrir o seu propósito aos 20 anos. Você não precisa saber exatamente quem vai se tornar. Não precisa ter certeza de que tudo vai dar certo.
Talvez hoje você só precise tomar um banho, comer alguma coisa, dormir, conversar com alguém, dar uma caminhada, respirar e continuar, porque amanhã você pode pensar no amanhã. Porque existe uma crueldade em tentar viver todos os dias futuros de uma vez. Você sofre hoje por coisas que talvez nunca aconteçam. E quando o amanhã finalmente chega, você já encontrou outro problema para imaginar. E assim, os anos passam. Não porque a vida foi necessariamente ruim, mas porque você estava sempre esperando que ela começasse. Talvez você esteja esperando terminar a faculdade, esperando ganhar mais dinheiro, encontrar alguém, mudar de cidade, ficar mais bonito, esperando ter mais confiança, esperando finalmente se sentir preparado. E talvez você tenha colocado a sua paz em algum lugar distante. Quando isso acontecer, quando eu conseguir aquilo, quando a minha vida estiver organizada, aí eu vou ficar bem. Mas e se esse momento nunca chegar exatamente como você imaginou? Você vai passar a vida inteira esperando? Talvez a paz não esteja no futuro. Talvez ela esteja nos pequenos intervalos entre uma preocupação e outra. Na conversa que você ignorou, na música que você quase não ouviu, no céu que você quase não olhou, na pessoa que está do seu lado, no caminho que você faz todos os dias. Naquele momento em que você percebe que, por alguns segundos, não estava pensando em nada. E talvez seja isso que precisamos reaprender. Não a controlar completamente a nossa mente. Não eliminar todos os pensamentos ruins, mas perceber que existe uma vida acontecendo enquanto pensamos sobre a vida. Existe um mundo fora da nossa cabeça. Existe o vento, o céu, o som da cidade. Existe alguém que gosta de você. Existe uma manhã chegando. Existe uma noite terminando. Existe um presente que não vai esperar você terminar de se preocupar para acontecer. Então, quando a ansiedade aparecer, talvez você não precise perguntar: como eu faço para isso desaparecer? Talvez possa perguntar: o que está acontecendo agora? Não daqui a uma semana, não amanhã, não no pior cenário possível. Agora, onde você está, onde você consegue ouvir, o que consegue sentir, quem está ao seu lado, o que realmente está acontecendo. Talvez você descubra que, naquele exato momento, você está seguro. Talvez não esteja tudo perfeito, mas talvez esteja tudo bem por alguns minutos. E talvez alguns minutos já sejam o suficiente, porque você não precisa encontrar a paz perfeita, aquela paz que aparece nos filmes, aquela vida onde nunca existe preocupação. Isso provavelmente não existe. A paz real talvez seja muito mais discreta. Ela aparece quando você para de exigir que a vida seja diferente, para conseguir aproveitá-la. Então talvez a paz que você procura não esteja escondida em algum lugar do futuro. Talvez ela esteja naquele café que você esteja tomando, na caminhada que você esteja fazendo, na conversa que está acontecendo, na música tocando, no silêncio do seu quarto, no simples fato de você estar aqui, respirando, enquanto o mundo continua acontecendo ao seu redor. Você não precisa resolver tudo hoje. Você não precisa descobrir o resto da sua vida hoje. E, principalmente, você não precisa transformar cada momento em uma preparação para o próximo. Às vezes, viver é só viver. E talvez, por alguns minutos, você possa deixar o futuro cuidar de si mesmo. Enquanto você, finalmente, fica aqui, no presente, onde a vida sempre esteve. Talvez você não precise encontrar a paz. Talvez precise apenas parar de correr dela. Porque talvez, enquanto você espera a vida finalmente ficar tranquila, a vida já esteja acontecendo. Você só esteja ocupado demais tentando chegar ao amanhã para perceber. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no Dando Sentido à Vida. Aqui, a gente não tenta encontrar respostas perfeitas. A gente só tenta entender melhor aquilo que sente. Um pensamento de cada vez. E hoje, se sua mente estiver bem barulhenta, talvez você não precise lutar contra ela. Talvez só precise respirar e lembrar: você está aqui. E por enquanto, isso basta.